E aí, turminha, tudo bem? Seguinte, vamos dar prosseguimento nessas atividades que estão acontecendo no período de afastamento. Sei que não está fácil, peço que não se desesperem, mantenham-se dedicados, focados, anotem as dúvidas, e se Deus quiser, logo logo a gente está de volta e começa a reforçar novamente esse conteúdo que a gente viu no período de afastamento, tirar dúvidas e vai dar certo, tranquilo? Vamos lá, então. Iniciando e dando continuidade a isso, a nossa aula de hoje de geometria, para vocês nós vamos falar um pouco sobre ângulos e polígonos, né? Começar a estudar um pouco sobre os polígonos, tá? Então, aula de geometria plana, ângulos e polígonos, comigo, professor Gustavo, primeira série do ensino médio do Colégio Doutor Genserico Gonzaga Jaime. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, ok? Vamos lá, então. O que eu quero abordar com vocês neste primeiro momento? Vamos lembrar um pouco dos tipos de ângulos que a gente tem. Que ângulos são esses? Quais os tipos de ângulo que a gente tem? Nós temos o ângulo, viram isso no nono ano? Né? Imagine dois feixes de retas com inclinação, uma reta plana e outra com inclinação específica, com relação à paralelidade desta reta plana, e a formação de um ângulo interno que a gente chama de ângulo agudo, que é o famoso ângulo da meia-lua, né? Aquele ângulozinho que respeita uma parte de um arco, de um círculo, né? Esse ângulo sempre vai ser menor que 90 graus, certo? Algumas figuras que podem nos representar a formação desse ângulo agudo. O próximo ângulo que eu quero que vocês relembrem é o obtuso, ou seja, é o ângulo que a inclinação da reta passa a ser maior, automaticamente o ângulo aumenta, né? Ele continua sendo formado por esse segmento de curvado de reta, e só que ele passa a ser maior que 90 graus. E o ângulo reto, o famoso ângulo reto, que é o ângulo quadradinho, né, vamos dizer assim, que é o ângulo que vale 90 graus, não é verdade? Já conhecem. Também o ângulo raso, ou seja, por que que ele é raso? Porque os segmentos de retas que se unem em um determinado ponto estão agora planificados. Ao estarem planificados, eles formam aí a famosa meia-lua, ou a metade de um semicírculo, de uma circunferência, né? E ele automaticamente vale 180 graus. E o famoso ângulo côncavo. O que é um ângulo côncavo? Você desplanifica no sentido anti-horário uma dessas retas. O que acontece? Você aumenta a amplitude de um ângulo e ele passa a ser maior que 180 graus, né? E menor que 360 graus. E também o ângulo completo, ou seja, o círculo ou circunferência, né? Que a gente sabe que é a volta completa da circunferência. Esse tem uma representatividade também angular de medida, que é igual a 360 graus, beleza? Só para a gente relembrar, conteúdozinho tranquilo do nono ano, para a gente entrar nas definições de polígono, que a gente vai precisar mais adiante. De linha poligonal. A linha poligonal é uma linha formada de vários segmentos de retas consecutivos e não colineares, né? Então, vários segmentos de retas que são consecutivos um após o outro e não colineares, ou seja, no mesmo sentido de planificação. Então, aí, tipos de linhas poligonais formando figuras, certo? Vários aí, vocês estão vendo, então, vários segmentos de reta formando as figuras, né? Olha só essa figura primeira e a segunda e a terceira figura. A diferença é que algumas têm cruzamento entre suas linhas, outras não. Reta fechada, né, vamos dizer assim, ou não. E o que é o polígono? Ele é uma figura. Ele é uma linha poligonal fechada. Então, linha poligonal fechada, por exemplo, o hexágono. O hexágono é um polígono. Por quê? Ele é um segmento de linhas poligonais consecutivas, não colineares, e fechado, perfeito, né? Qual que é o gênero do polígono? O gênero do polígono é a característica de lados, ou o número de lados que esse polígono tem. Ele é representado com a letra N. Por exemplo, o hexágono tem 6 lados, então N é igual a 6.
desta referida figura. Perímetro de um polígono é só somar os comprimentos de todos os lados da figura que você estiver analisando naquele momento, né? O hexágono. Cada lado do hexágono vale tanto. Então, se você soma todos esses lados, você encontra o perímetro desse polígono. Diagonal. O que é a diagonal do polígono? É um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar uma linha e ligar do vértice 1 ao vértice 5, eu posso chamar como diagonal. Agora, se eu pegar uma linha e ligar do vértice 1, tentar ligar até o vértice 2, isso não é uma diagonal, ok? Também, aí, né, uma representação de diagonal. Então, peguei um vértice e liguei até um outro vértice não consecutivo, certo? Outra diagonal. Então, tá aí. A gente classifica os polígonos quanto a região, regularidade e gênero. Vamos lá. Região. O polígono ele é convexo quando qualquer pontos internos do polígono está inteiramente contíguo dentro do polígono. Em caso contrário, ele não é convexo. Convexo. Peguei um ponto qualquer dentro da figura e liguei até um outro ponto qualquer formando uma reta. Liguei esses dois pontos. Eles estão desse polígono. Poligonal como essa aí. Peguei um ponto em algum lugar nessa figura e tentei ligar até o outro ponto nessa figura. E em alguma região como essa representada, e essa reta saia fora, não fique dentro da figura, saia. Regularidade. De que trata a regularidade? Então, o polígono ele só é regular quando é ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. Em caso contrário, ele é dito não regular. Regular quando ele tem ao mesmo tempo equilateridade e equiangulidade. Olha só. Iguais? Sim, são equiângulos. Todos os ângulos também são iguais? Sim, então ele é um polígono regular. Por exemplo, quadrado é um polígono regular, porque ele é equilátero. Todos os seus lados são iguais. E ele é equiângulo, por quê? Todos os seus ângulos têm mesma medida, beleza? Último, quanto ao gênero. O que é o gênero? Nomenclatura das figuras. Quanto mais lados ela tem, o diferente será a nomenclatura dessa figura. Por exemplo, triângulo tem 3 lados, por isso, triângulo. Uma figura de 4 lados a gente chama de quadrilátero. De 5 lados, pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 11 decágono, 12 dodecágono e assim sucessivamente, né? Soma dos ângulos internos de um polígono de 3 lados, o triângulo, quantidade mínima de triângulos. Eles vão ter ângulos iguais, certo? Que são os ângulos agudos. Os ângulos internos dele, como que é determinado? Tem que dar quanto? Tem que dar 180. Por quê? Tem 3 lados e a soma desses 3 lados tem que dar no máximo 180. Uma outra figura convexa, tracei até uma diagonal para representar para vocês. Um quadrilátero de 4 lados, certo? Ele equivale a 2 triângulos, se eu prestar atenção no que faz a diagonal dessa figura. Então, 2 vezes, se o triângulo tem 180 graus, porque tem todos os ângulos iguais, se eu formar 2 triângulos traçando uma diagonal no quadrilátero, 2 vezes 180, 360. Pentágono. Se eu traço 2 diagonais no pentágono, o que acontece? Eu formo 3 triângulos, isso essas diagonais encontrando num mesmo vértice, né?
com 3 triângulos. Então, 3 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. E em vários triângulos, né? Estou ligando os vértices não consecutivos lá, passei duas retas verticais e uma reta diagonal. Então, 4 triângulos vezes 180. Logo, os 3 lados do meu triângulo menos 2 é igual a 100 vezes 180 é o próprio 180. Por isso da medida do ângulo interno do triângulo, né? Isso é tranquilo para vocês. E assim sucessivamente, né? Número de lados menos 2, quantidade de figuras formadas, vezes o ângulo do triângulo é igual ao ângulo da figura em questão. Então, número de lados menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula para determinar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, número de lados menos 2 vezes 180, soma dos ângulos de um triângulo, é a fórmula que você vai determinar a soma dos ângulos de qualquer polígono convexo. Do Teorema de Tales, que também foi trabalhado em sala, um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, se eu pegar 3 retas transversais, né, a reta A, B e C, e passar 2 feixes de retas paralelos a ela, na vertical, aí, né, os 2 retas, se eu falar que a distância de A até B é proporcional à de A' até B', é o que trata o Teorema de Tales, né? Então, AB sobre BC é igual a A' sobre B' dividido por B' sobre C'. Então, é a relação de proporcionalidade do Teorema de Tales, beleza? E relembrando, vamos fazer um exercício, olha só. No desenho abaixo, estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Então, a Rua das Rosas, né? Essa rua inferior aí na figura, Rua das Rosas, ele quer saber no terreno 2, o do meio aí, o que ele vai gastar para construir esse muro e fechar esse terreno, né? Olha só, a própria divisa entre lotes 1, 2 e 3 trata para mim de feixes de retas, né? Se eu pegar e traçar feixes de retas paralelos aí, eu tenho teorema de Tales, né? Se eu traçar o teorema de Tales aí sobre as retas que dividem o lote 1, 2 e 3, duas linhas, eu estou aplicando o teorema de Tales, né? Se eu usar o teorema de Tales, eu posso usar proporção entre medidas, certo? E a proporção entre medidas me dá o quê? Se lá no lote 2 a parte superior vale 24 metros, a parte inferior que eu quero achar vale quanto? X, que é a de frente com a Rua das Rosas, é igual. Lote 3, que tem medida, vou usar ela porque ele tem as medidas dos dois lados, né? Então dá para proporcionalizar. Logo, 15 sobre 20. Então, montei aí uma multiplica cruzado, 15 vezes x, 15x é igual a 24 vezes 20, 480. X é igual, praticar multiplicando, passa para lá, dividindo, 480 dividido por 15. X é igual a 32 metros, terá de comprimento o muro de frente à Rua das Rosas, certinho? É isso aí, esse conceito inicial de polígonos para a gente no dia de hoje. Tá? A gente vai trabalhando aos poucos, auxiliando vocês no grupo de WhatsApp, tirando as dúvidas, e vocês fazendo as listas, ok? Um abraço e até a próxima.